Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Mengão, tudo que a mídia está falando aí a respeito do time do Flamengo. Felipe Luiz, que está completando um ano de trabalho aí no time do Flamengo e muito mais. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando a respeito disso, a preparação do time do Flamengo já para começar também a retornar aí ao Campeonato Brasileiro e muito mais. Então assista esse vídeo até o final. Um ano no comando do Flamengo. Acreditem se quiser, depois do Jorge Jesus, é a primeira vez que um treinador consegue essa marca no Flamengo. E ele é Felipe Luiz, começou numa gelada, já ganhou a Copa do Brasil, o Campeonato Carioca, tem força total no Campeonato Brasileiro e na Libertadores para seguir muito bem. Felipe Luiz foi um sucesso como jogador e como treinador, tá mandando ver. Foram apenas 10 meses entre a aposentadoria dos gramados e a estreia como treinador da equipe profissional. Passou rápido, assim como o primeiro ano de Felipe Luiz como técnico do Flamengo, marca que está sendo completada hoje. Ele se tornou o primeiro a alcançá-la depois de Jorge Jesus e será homenageado daqui a pouco no CT Ninho do Urubu. Está sendo muito intenso, né? Falei para os jogadores depois do jogo da Libertadores que quando eu cheguei no quarto, depois dessa carga mental, né, de ir para os pênaltis e essa tensão absurda que temos como treinador e como disputar competições no clube com mais pressão do país, cheguei no quarto e agradeci. Mas não agradeci pela vitória, agradeci pelo privilégio de poder estar vivendo todos esses momentos únicos aqui no Flamengo, já como jogador, agora como treinador. Nesses 365 dias, como deu pra ver, Felipe Luiz já viveu muita coisa, começando pelo título da Copa do Brasil do ano passado, um mês depois de assumir a equipe. Na virada do ano, houve incerteza sobre a continuidade, mas ao chegar, o diretor de futebol, José Boto, bateu o martelo pela permanência. E 2025 já começou com 2 taças, o da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca. Nesse período, houve também momentos de crise e desentendimento com alguns jogadores. O principal caso envolveu o atacante Pedro. Felipe Luiz reclamou publicamente do jogador, que chegou a ser colocado como negociável pela diretoria. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. Não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. Há 3 meses do fim do ano, o Flamengo de Felipe Luiz lidera o Campeonato Brasileiro, competição tratada como prioridade depois de algumas temporadas sem brigar pelo título, e segue vivo na Libertadores, de volta à semifinal após 3 anos. Desempenho que faz com que clubes do exterior estejam de olho em Felipe Luiz. Recentemente, ele recusou uma proposta do Fenerbahçe da Turquia. Até por isso, a diretoria busca renovar logo o contrato do treinador, que vai somente até o fim do ano. A intenção dele também é de ficar, e as 2 partes devem discutir o assunto nas próximas semanas, aproveitando a pausa para a data FIFA. O que eu vivo desde o primeiro dia que eu pisei nessa cidade e trabalho nesse clube é algo especial. Eu vivo... É especial, não sei, só Deus pode explicar, mas eu vivo muito feliz por ter completado esse tempo aqui, quero ficar mais, vocês já sabem disso, e estou trabalhando muito para isso. A sensação que eu tenho é que é muito maior esse tempo já de permanência do Felipe Luiz no Flamengo. É um cara que já passou por inúmeros jogos difíceis, por competições diferentes, e hoje ele acumula 70 jogos já no currículo no Flamengo, 46 vitórias, 17 empates e apenas 7 derrotas. O aproveitamento é alto, 73,8%. Até agora ele já levou o Cariocão, a Supercopa diante do Botafogo e a Copa do Brasil. Então, que ele superou o Galo na final. O Felipe Luiz é impressionante, gente. É muito jovem, é muito focado, é um cara extremamente inteligente, que já comprou algumas batalhas, como o caso Pedro.
em que ele levou para a coletiva, em que ele assumiu publicamente o que estava acontecendo. Então, o Felipe, hoje, ele tem respaldo pelo trabalho. Não é porque ele é ex-atleta do Flamengo, pelo contrário, ele chega numa situação que não era tão complicada, porque o Tite nunca foi uma unanimidade, era um treinador que chegou no esgotamento no Flamengo, e o Felipe vem e renova tudo, ganha títulos. E se ele terminar o ano vencendo o Brasileirão e a Libertadores, quem segura esse técnico, Cicinho? Aí tem que fazer um contrato vitalício, né? Aí ele vai superar o Jorge Jesus? Exatamente. Assim, tem que parabenizar o Flamengo, né? O Flamengo que acreditou no Felipe, porque o Felipe vinha das categorias de base, recebeu convites da CBF para trabalhar na parte ali de auxiliar técnico, optou por não ir, e o Flamengo viu todo esse potencial no Felipe e deu a oportunidade. Então, assim, e ele abraçou com a sabedoria, com o estudo. O Flamengo viveu um tempo aí queimando muitos treinadores, né? A torcida vaiava, o Flamengo rapidamente corria atrás de outro treinador e mandava embora. Com o Felipe tem que ser diferente. Pode ser também que ele não ganhe o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, e por isso tem que ser mandado embora? Não. O Flamengo hoje é estabilizado, então o Flamengo tem dinheiro para contratar jogadores, tem dois times maravilhosos, né? Sim, tem banco de reserva e o time titular, e o Felipe pode fazer ainda muito mais. Então o Flamengo deve renovar o contrato com o Felipe e deixar ele por muito tempo aí, até porque acredito que o futuro dele é Atlético de Madrid na saída do Simeone. E, Ronaldo, que privilégio começar a carreira profissional como técnico, saindo da base num time como o Flamengo, que ele conhece bem como jogador, que ele teve outras experiências, não é, treinando categorias inferiores, e chega no principal com títulos, com respaldo, com respeito, com grandes entrevistas, variações táticas. E hoje a gente elogia o Flamengo e muito mais pelo Felipe Luiz. E na base ele foi campeão mundial sub-20 pelo Flamengo. Tem mais essa também, um título que tem muita gente que corre atrás por aí, não consegue nem na base um mundial como esse. E ele conseguiu. Agora, o que me chamou a atenção no Felipe? Tomando um vareio do Dorival aqui no primeiro tempo. Ele vai, mexe no time, tira o zagueiro, coloca mais um cara no meio de campo e faz o time dele andar e vence o jogo. Mas então, ele entrou com um time misto contra o Corinthians, né? O Corinthians também. Se for ver, tem um desfalque. O Corinthians estava com desfalque. Dos seus melhores jogadores, Memphis, Garro, estava sem a sua articulação. E vinha de uma batalha exaustiva que levou para os pênaltis na Libertadores. Sim, o Corinthians também vem de tudo isso. Agora, o que esse menino... Nós estamos falando do Felipe. Não misturem as coisas, por favor. Tá bom. Esse menino, o que ele faz? Ele consegue mudar. Ah, Ronaldo, ele tem peça? Ele tem, mas tem que saber mexer. E ele soube mexer na peça. E deixou uma outra peça maravilhosa no banco, que foi o Pedro. Como é que você deixa o centroavante como o Pedro no banco num jogo como esse? Porque tem o desgaste físico, eles têm lá os números, os exames. Achou o time, foi lá e venceu no finalzinho, independente se foi que o lateral realmente foi do Corinthians também. Ele tá chorando ainda, do Corinthians, mas tá o Felipe, chorando. ele sabe mexer no time e mexer com os jogadores. Então, é um grande treinador. Quem também falou a respeito do Felipe Luiz, a respeito aí do Flamengo e muito mais, foi o pessoal do Sport Center, aí da ESPN. Vamos dar uma olhadinha aí, tudo que eles falaram a respeito deste Mengão avassalador, líder do campeonato. Vamos ver aí tudo que eles disseram. O líder do Campeonato Brasileiro é o Flamengo. Aliás, Felipe Luiz completando um ano à frente do malvado, hein? Campeão carioca, líder do Brasileirão, semifinalista da Conmebol Libertadores. Eu sei o que você quer falar. Eu sei. Doido pra que isso aconteça. Eu sei que você Eu vou quer acionar falar. toda aquela nossa tropa, viu, Pedro? Do Rei Kraus, João Guilherme, Dani Boaventura, todos os influencers, Dani, Paparazzo, pra já combinar aquele meme maravilhoso no final do ano, viu, Pedro? Muita calma nessa hora, meu querido Bruno Vicari. Muita calma nessa hora. Tá muito afoito, Jailson. Um grande abraço para todos aí, Bruno, enfim, Donk, Jailson, todo mundo ligado com a gente. A gente tá aqui no setor interno já do Ninho do Urubu, porque daqui a pouco é prometida uma homenagem ao Felipe Luiz, porque completa um ano à frente do Flamengo. Sabe qual foi o último técnico que completou um aninho à frente do Flamengo? Vanderlei Luxemburgo, em 2011. Então, para vocês verem que faz bastante tempo mesmo, Felipe Luiz conseguiu se manter no cargo aí, 74,4% de aproveitamento, então vai receber uma homenagem ali e a gente vai tentar saber como é que está essa história de renovação aí. O contrato acaba no fim do ano, mas isso mais daqui a pouquinho, e também tem previsão de uma entrevista coletiva com o lateral direito Emerson Royal, Flamengo na preparação
porque quinta-feira tem jogo pra lá de decisivo no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, 20 e 30. Então tem coisas a acontecer hoje aqui no Ninho do Urubu e daqui a pouco a gente volta com mais informações. Bruno Bicari. Boa, obrigado então, Pedro. Um ano do Felipe Luiz, tem bastante coisa pra gente comentar nessa jornada toda e, claro, o Flamengo com essa reta final de temporada aí também bastante importante e se tiver entrevista coletiva por lá, claro, a gente também acompanha. Porque tem gente comemorando aniversário de cargo, sabiam? Ah, é? É, o seu Felipe Luiz. Um aninho, hein? Um ano de Mengão, o Felipe Luiz, o queridinho da nação. Números do Flamengo com o treinador, só jogos com o time principal, tá bom? 69 jogos, 46 vitórias, 16 empates, 7 derrotas. 74,4% de aproveitamento. Gols marcados 123, 1,78 por jogo. Gols sofridos 40, uma média de quase um gol a cada 2 jogos, 0,5 gols por jogo. 3 títulos, Copa do Brasil 2024, Supercopa do Brasil 2025 e Carioca 2025. Senhores, eu, pela primeira vez, vejo um Flamengo se aproximando do que a gente viu do Flamengo do Jorge Jesus 2019. Rapaz, eu também. É o Flamengo do Felipe Luiz. Estou de acordo. Posso falar um negócio? Pergunto. Felipe Luiz já é uma realidade? A gente pode cravar na pedra. O Felipe Luiz é uma realidade, Felipe Silva? Eu acho que ele é uma realidade, mas eu acho que, por exemplo, o Flamengo de 2019 jogava um futebol um pouco mais brilhante do que o do Felipe Luiz. Mas do Felipe eu acho que é mais consistente. Perfeito. Eu acho que é. Olha, foi análise. Obrigado, Data e ESPN, pelos números maravilhosos, nossos 2 datas aqui. Mas eu acho que é isso. É um futebol mais consistente. Não brilha os olhos, a gente vê alguns momentos que falta uma criatividade em alguns momentos, mas é um trabalho consistente. Eu acho que a gente precisa ser um pouquinho menos esquizofrênico quando a gente fala do Felipe Luiz. E do Jorge Jesus. Também. Não, mais do Felipe Luiz, porque quando o Flamengo não ganha um jogo, onde que o Felipe Luiz pode melhorar esse time? Ainda não conseguiu encaixar direito o Flamengo. Aí ganha o jogo, já é o melhor do que do time do Jorge Jesus. Cara, é muito esquizofrênico isso, porque o comentário depois do jogo contra os Estudiantes era onde que o Felipe Luiz estava errando. 3 dias depois, já é melhor do que o time do Jorge Jesus. Sendo que ali contra não dá pra ser assim, um jogo pro céu, um jogo pro inferno. Eu acho que a palavra que o Felipe soltou aí, que é consistente, eu acho que é o principal trabalho do Felipe Luiz. Eu acho que o principal do trabalho dele é mais o defensivo do que o ofensivo. Tanto que nesses números que a gente viu, 0,58 gols sofridos por jogo é muito baixo, muito baixo. É muito difícil um treinador que tem 69 jogos ter uma média de gols sofridos dessa magnitude. Então, assim, e pelo outro lado também, 1,78 é muito alto, quase 2 gols por jogo é muito alto. Eu acho que o trabalho do Felipe Luiz é muito bom. Eu não acho que o time joga o que o time de 2019 jogava com o Jorge Jesus. Eu acho que o time de 2019 dava muito mais show do que esse time do Felipe Luiz. Sim. Mas é um time que talvez seja mais difícil de ser vencido do que o time do Jorge Jesus. Verdade. Tem 2 questões. Talvez, não sei. 2 questões só completas. Rapidinho, pessoal. Vocês acham que esse time do Flamengo ele é mais difícil de ser vencido do que o time do Jorge Jesus? Vocês acham que o time do Felipe Luiz é melhor do que o do Jorge Jesus? Já é mais treinado do que o do Jorge Jesus? Ele é mais posto em campo do que o do Jorge Jesus ou não? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar pro nosso vídeo. Comentando seu comentário, que é a primeira. O time de 2019, ele era um time de muito brilho individual. Era um time, mas que você via muitas peças brilhando individualmente. Nesse time, e o que particularmente numa visão de futebol, pra mim, não tem certo e errado, me agrada mais, é que a estrela é o coletivo. A gente vê um Arrascaeta tendo o seu melhor ano, mas dentro de um coletivo que propicia ele ter o seu melhor ano. E aí, o segundo ponto é, não creio que seja principalmente defensivo o mérito do Felipe Luiz, porque eu não consigo desassociar o controle que o Flamengo tem do jogo com bola de também sofrer poucos gols, porque se você está com a bola, consequentemente o seu adversário está sem ela, o que é ótimo. Até por o Felipe Luiz sempre como jogador teve essa etiqueta de ser um lateral muito defensivo, sendo que ele frequentemente era um lateral que estava na base das jogadas só pifando, distribuindo.
sempre tendo uma visão ofensiva do jogo, mas não chegando ao fundo, não chegando à O lateral. famoso atacar marcando, né? Exato. O Flamengo, ele tem essa estrutura que permite a ele ter muito controle do jogo e, caso perca a bola, vai pressionar ali em cima, vai recuperar. E também, muitas outras armas, como bola parada, estruturas bem definidas para atacar. É um time que é muito coletivamente azeitado e que oscila pouco. Me agrada muito. Mas, Matheus, ele é uma realidade. E até um ponto que o Ricardo falou, o torcedor do Flamengo ficou muito mal acostumado que foi 2019. Então, todos os técnicos que passaram, sempre a torcida espera um show, um espetáculo. E a torcida tem que um pouco desassociar esse do 2019. É difícil, foi um ano espetacular. Mas o Felipe Luiz é uma coisa, o Jorge Jesus é outra. E é um outro futebol praticamente apresentado. São outros jogadores. Né? Apesar que o Felipe Luiz ele tem boas referências do Jorge Jesus, ele pega algumas coisas pra ele, mas é um outro tipo de futebol e a torcida tem que esquecer. É o mais resultadista, talvez. E tudo bem. Vencer o quê? Você vai reclamar de vitória? É que a torcida do Flamengo espera um show e é outra coisa que é apresentada. E ele tem todo o respaldo de ter sido jogador dessa seleção do Flamengo de 2019. Então. E a prova de que esse time é muito mais coletivo do que individual em 2019 o Flamengo teve 7 jogadores no time do Bola de Prata. Que é recorde... Data ESPN. Data ESPN, Bola de Prata. 7 jogadores é recorde no Bola de Prata. Esse ano, nesse momento, após 25 rodadas, o Flamengo só tem 3 jogadores na seleção. Então, assim, nesse momento são o Léo Ortiz, Arrascaeta e o Pedro. Jorginho, Saul, por exemplo, que chegaram depois, não tem o mínimo de jogos, então por isso poderiam estar na seleção, mas não nesse momento não estão elegíveis. Poderemos vê-los mais pra frente. Que jogador mas isso mostra, porque assim, o Cruzeiro nesse momento tem mais jogadores, tem 4 jogadores na seleção. Mas por quê? Porque o coletivo do Flamengo é mais importante do que o individual, e o Bola de Prata vai premiar o quê? O individual. Então, nesse momento, a gente tem poucos jogadores do Flamengo por isso. Em 2019, praticamente o time inteiro era o time do Flamengo. E muita gente reclamou naquele ano que não eram os 11. Muito flamenguista enchia o saco, principalmente o meu, porque eu sou o gestor das notas do Bola de Prata, não sou eu que dou as notas, mas eu coordeno a parte de avaliação, queriam que fossem os 11. Né? Então, mas assim, poderiam ser, quase foi. Né? 7 jogadores é muita coisa. Se as métricas batessem, eles seriam. O professor Ricardo Spinelli. Mas eu estou indignado que não tem nenhum do Palmeiras no Bola de Prata até agora. É uma crítica do fã do esporte pra ele, não tem ninguém do Palmeiras. Entra muito no que você falou, também né? é a mesma coisa, tá o coletivo do Palmeiras. De Flaco Roque, de André, só que não tem os jogos ainda, né? Tipo, o Andrés, por exemplo. Os dois atacantes, sim. O Andrés nem vai ter. O André chegou muito depois, não vai brigar pelo Bola de Prata esse ano, porque não vai completar o mínimo de jogos. Não tem o mínimo de jogos, é isso. Caramba, Ricardo. A régua no Bola de Prata é metade do campeonato, são 19 partidas. O Andrés, ele estreia na 23ª. Então, não vai rolar. Agora o Palmeiras tem muita disso também, do coletivo. Individualmente, não brilha tanto o Palmeiras, alguns dos jogadores. Os jogadores do Palmeiras não brilham tanto individualmente. Nessas últimas rodadas, tem brilhado mais Flaco Lopes e Vitor Roque. O Vitor Roque, que não aparecia entre os 10 primeiros há algumas rodadas atrás, ele já é hoje o 5º melhor atacante, já tá brigando pelo prêmio de melhor atacante do campeonato. Ele vai entrar. Mas a gente tem que lembrar do começo de campeonato desses jogadores. Entendi. Que o começo de campeonato dos jogadores do Palmeiras não foi bom. Então, o Vitor Roque e o Flaco Lopes estão atrás por isso, por causa das primeiras rodadas. O prêmio do Bola de Prata, ele não mede os melhores jogadores das 5 últimas rodadas. É de todas as rodadas. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Time do Flamengo aí que vai enfrentar o time do Cruzeiro nessa quinta-feira, né? Digamos aí que é um confronto direto. O Cruzeiro que é o segundo colocado, por mais que o Flamengo tenha uma vantagem, né? Nos pontos, né? Tenha também um jogo a menos. Mas querendo ou não, é um confronto direto. Eu acredito que uma vitória do Flamengo tira o Cruzeiro totalmente da disputa, né? Porque aí o Flamengo aumenta mais 3 pontos de vantagem, né? Então hoje o Flamengo tem 54 pontos, iria para 57, abriria 7 pontos de vantagem para o Cruzeiro, sendo que o Flamengo tem um jogo a menos. Então, né, com isso, eu acredito que o Flamengo abriria muita vantagem, então já seria ali mais um concorrente eliminado. Lembrando que depois tem um confronto direto também contra o time do Palmeiras. A vitória do Mengão já sacramenta praticamente, né, ali o título do Campeonato Brasileiro, devido à distância, né, e também com o jogador a menos. Mas o que é que você tinha a falar também desse trabalho do Felipe Luiz, né?
que com um ano tem 3 títulos e apenas 7 derrotas no comando do Flamengo, né? Então, o cara tá sensacional, né? Lógico, tem os seus altos e baixos, tem as críticas, né? Mas, né, a gente tem que reconhecer o trabalho do treinador. Trabalho muito bom, trabalho muito top, né, do Felipe Luiz. Mas e aí, o que vocês acham a respeito do trabalho do Felipe Luiz? O que vocês têm a falar aí a respeito desse ano do Felipe Luiz no comando do Flamengo, né? O que vocês têm a falar aí a respeito deste ano do Felipe Luiz aí no comando do Mengão? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Queremos saber a sua opinião. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Vamos juntar nós e até a próxima. Fui!